Olá, que bom ter você por aqui. Posso ajudar? A Páscoa está chegando. E o que acontece na sua casa? Qual o significado desse feriado em sua família? Que diferença pode fazer na vida do seu filho e filha entender o que está sendo comemorado nessa data? E o que esse bichinho tem a ver com a Páscoa? Vamos conversar? Aquele é o nosso coelhinho de estimação, o Mr. Bunny. Páscoa. Para o seu filho, é apenas um reforço de propaganda de alguns setores do comércio? Significa se empanturrar de uma coisa que nem vai fazer bem para a saúde dele? E o único motivo de fazer essa extravagância é porque é Páscoa? Já reparou que a gente gasta um dinheiro que às vezes a gente nem tem com chocolates em formas de ovos, que por estarem nesse formato custam várias vezes mais do que eles estão em formas de barra? Essa semana eu fui no supermercado e eles estavam parcelando em 10 vezes os ovos de chocolate. Imagina, a criatura vai estar pagando por esses ovos até quase a próxima Páscoa. Mas por que fazer isso? O que você está ensinando ao seu filho com isso? O que isso significa para você? O que esse ovo significa? O que o coelho significa? O que o chocolate significa? Vamos descobrir isso juntos? Vou sugerir umas ideias simples e que não vão complicar sua vida com seus filhos na hora de você sentar com eles para explicar os porquês, certo? Então vamos lá. Sobre o coelho ter entrado no conjunto de símbolos da Páscoa. Tudo leva a crer que isso foi obra dos germânicos, que consolidaram essa prática lá por volta dos 1500. A explicação é que nessa época do ano, no norte do mundo, principalmente na Europa, está iniciando a primavera, e um dos primeiros animais a serem vistos logo após o inverno é o coelho. Assim, esse animalzinho passou a ser enxergado como a renovação da vida. Lembre-se que lá é um gelo só, e a chegada da primavera é um verdadeiro alívio. Assim, o coelho foi associado à ressurreição, que é comemorada na Páscoa. Já os ovos eram um importante símbolo da Igreja Ortodoxa grega. As pessoas costumavam pintar os ovos de vermelho para simbolizar a paixão de Cristo. E olha que interessante, eles associavam o ovo com a tumba, já que o ovo não aparentava ter vida em seu interior, mas uma vida nasce do ovo, assim como Jesus reviveu de sua tumba. Para encurtar a história, o povo gostou de enfeitar os ovos e a cristandade germânica juntou as duas práticas dos ovos e dos coelhos e levou-a juntamente com seus imigrantes para as Américas, lá pelos idos de 1700, se tornando popular nos Estados Unidos só um século depois. E o chocolate? O chocolate estava correndo por fora. Por volta dos 1500, os espanhóis descobriram uma bebida que era basicamente pó de cacau com água, entre os maias da América Central e de onde hoje temos o México. Era uma bebida amarga e por isso ela foi considerada adequada para o período que antecedia a Páscoa, a Quaresma, quando os cristãos são chamados para lembrar do amargo sofrimento de Jesus. Mas a bebida evoluiu, não demorou muito, para que na Europa alguém resolvesse adicionar açúcar. E 200 anos depois, os ingleses resolveram adicionar leite. Naquele mesmo século, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate. E aí a coisa foi só sendo incrementada de toda a sorte de tamanho, cor e preço. Agora temos ovos e coelhos de chocolate para todo lado. As tradições têm o seu lugar no crescimento de nossos filhos. Mas precisamos entender as tradições para que elas tenham significado, para que elas cumpram o seu papel de transmissão dos valores e princípios que elas carregam. Às vezes não estamos dando significado aos nossos filhos porque nós mesmos não temos os significados claros para a gente. Às vezes até rejeitamos os símbolos porque não os entendemos. A Páscoa é talvez a principal comemoração da cultura ocidental. É comemorada de forma intensa em todos os países do Ocidente. Para o segmento cristão da sociedade, essa é a principal comemoração do calendário. Ou seja, não é algo para se ignorar. São vários dias de comemoração, de quinta a domingo, e com 40 dias de preparações que antecedem essas datas. É massivo. A Páscoa em si tem origem mais antiga do que a cultura greco-romana. Ela tem sua origem 36 séculos atrás na história dos hebreus. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebreia que significa passagem. E foi justamente a passagem da escravidão a que eles estavam submetidos no Egito para a liberdade. Esse evento histórico deu nome à festa. Entre os hebreus, essa comemoração era bem diferente. Envolvia, entre outras coisas, sacrificar e preparar para alimento um cordeiro. O cordeiro também se tornou um símbolo da Páscoa cristã, exatamente porque Jesus passou a ser o cordeiro que foi sacrificado voluntariamente, dando a vida para trazer agora não mais uma liberdade de uma escravidão específica de um povo ou época, mas uma libertação que se estendeu ao mundo, não importando mais qual fosse a nação.
Daí está tudo conectado. Após o inverno no norte do mundo, em abril ao fim do inverno e início da primavera, após o sofrimento, a vida ressurge. E isso é a Páscoa. Após o sofrimento e a morte de Jesus, ele ressurge. Os primeiros sinais da vida ressurgindo naquela parte do mundo, o primeiro animalzinho que aparecia era o coelho, e em pouco tempo os ninhos de passarinhos estavam cheios de ovos. Essa vida que ressurge após o inverno acabou se tornando símbolo da ressurreição. Esses são símbolos agregados que carregam a mesma tradição. Essa tradição tem um peso na nossa cultura ocidental, ou seja, não é só chocolate, são coisas que apontam para a mesma direção. Então, nessa Páscoa, antes de você se abastecer de chocolates e ovos, se abasteça do que significa a Páscoa para você sentar com seus filhos e passar para eles o significado dessa festividade tão importante para o Ocidente inteiro. Ajude seus filhos a entenderem a realidade. A Páscoa é a festa da vida. Lembre-se, não entender a realidade leva à futilidade. Nos vemos no próximo vídeo.